Caras e caros, amigas e amigos, estimados, em primeiro lugar agradecer a todos que me foram solidários e apoiaram desde o momento da minha prisão até o da minha soltura. No dia 30 de julho, sábado, dia em que ia realizar o concerto da apresentação do meu novo vídeo, pouco antes das 15 horas, no bairro 1º de Maio, na cidade de Maputo, a polícia moçambicana interpelou e revistou a viatura em que eu seguia com mais 2 acompanhantes. A polícia encontrou na posse de um dos meus acompanhantes 1,5 gramas de cannabis sativa para consumo pessoal. Posto isso, fomos, eu e ele, conduzidos à 12ª esquadra, onde foi feito o registro da ocorrência. De seguida fomos conduzidos a PIC e, por fim, à 6ª esquadra, onde ficamos detidos até segunda-feira de manhã, período em que fomos levados de novo a PIC, onde recebemos o mandato de soltura, de modo a aguardarmos o julgamento em liberdade. Agradecia, portanto, que os mídias respeitassem a minha posição e que, ao invés de publicarem mentiras difamatórias, como a de me associarem ao tráfico de drogas ou apologia a estas, aguardassem ou recorressem a entidades competentes e capazes, neste momento, de revelar detalhes sobre o processo. Quem está com o povo, está com Deus. O povo no poder. Se for a Moçambique, vamos ver, deve estar aí gente de Moçambique a ver, não é? Uma das coisas interessantes é esta. Na corrente de pensamento a que eu me tenho ligado, a nossa ideia fundamental, por isso é que ele se casa muito bem com o rap, é que o colonialismo não acabou. Isto é chato dizer isto para uma pessoa que é oriundo de um país colonizador, que diz assim, pronto, a gente descolonizou, acabou o colonialismo e pronto, não há mais colonialismo. Não é assim. Porque a gente sabe que o colonialismo tem muitas dimensões, o racismo, e continuou depois deles. E na América Latina muito mais, porque a independência não foi conquistada pelos indígenas ou pelos escravos, foi pelos descendentes dos portugueses e depois dos outros, não é? Se eu vou a Moçambique, se eu disser o colonialismo acabou, o colonialismo não acabou, continua. As pessoas olham para mim e dizem, o que é que este indivíduo quer dizer? Não, o colonialismo acabou porque eles, quem está hoje no poder, quem tem a política em Moçambique, foram escutar contra os portugueses. E, portanto, eu compreendo inteiramente que seja muito difícil para eles aceitar que o colonialismo continua, porque em grande parte é feito por eles. Agora, é preciso um Azagaia. Então, o Azagaia, vamos ler um bocado do Azagaia. A última coisa do Azagaia, eu tenho realmente uma admiração por aquele homem extraordinário. É Cães de Raça. Que é para ele mostrar como é que o que acabou com a saída dos portugueses foi o colonialismo histórico, isto é, a ocupação por um país estrangeiro. Agora, internamente, continua a haver muita exploração de tipo colonial dentro de Moçambique, como continua em Angola, como continua em Moçambique. Até ele diz assim, isto é Cães de Raça. A certa altura, Zagaia diz isto. Sou dono da terra, sem nunca ter mandado nela. Com os amigos quero paz, com os irmãos faço guerra. Por isso sou explorado na minha própria terra. Eu sou o único rico que vive na miséria. Vivo da pena que sentem de mim. Vivo da miséria. Enteado do mundo civilizado, filho da miséria, sonho para ver se acordo livre da miséria. Expulsei os colonos, mas nunca o colonialismo. Vi a merda, baixei a tampa e não puxei o autocolismo. Por isso é que a minha casa cheira mal. Preto explora preto, cheira a tempo colonial. Ele diz tudo o que eu não consigo dizer. Quer dizer, se eu quiser dizer isto em ciências sociais, sai mal. Mas por ele, está a ver. E se eu quiser explicar qual é a posição dos brancos, a grande medida portugueses, hoje em Moçambique, que muitas vezes se comportam como os antigos colonos, sem saber, porque eles todos são anticolonialistas, antirracistas, mas não escapam a Zagaia. E o Azagaia diz a certa altura, não é? Eu sou branco, vivo das casas da zona chique. Polana e Somerchild, na garagem estaciona um jeep. Não sou bantu, mas há séculos que sou VIP. Nas terras de Moçambique nasci, eu sou daqui, ou das terras de Portugal. Colonialista de novo, pago o preço da cor, da minoria que educou uma sociedade pela cor. Luz verde no semáforo das raças. Em caso de acidente, não estou no hospital das massas. Branco bom patrão, na hora das graças. Fascista oportunista, na hora das desgraças. Pá, isto diz tudo. Não acha, Fúcia? Isto diz tudo, não é? Coisas que eu não poderia dizer de outra forma. Nem era capaz de ter credibilidade. Mas isto dito por ele tem credibilidade. Por isso também
os políticos não gostam dele. Por isso o tentaram calar. Como tentaram calar, temos que ter essa honra também aos nossos rappers de Angola, que têm sofrido bastante, exatamente, muita repressão. O Luati Beirão tem preso, tudo isso, e há outros, não é? Portanto, isso também, esse ativismo político nas condições deles, é muito mais difícil, de alguma maneira, do que, por exemplo, até há pouco tempo no Brasil, e agora espero que volte, ou em Portugal. Mas socorro, nós moçambicanos temos a bela arte de exatamente desvalorizarmos aqueles que são as lendas do país e aqueles que contribuíram bastante para o bem-estar social, consciencialização política, consciencialização social. Em resumo, todos aqueles que lutaram para o bem-estar do país são sempre desvalorizados e sobrevalorizamos aqueles que menos fizeram ou nada fizeram. Só isto é estragado exatamente por nossa ignorância política, porque olhamos só para os que estão ou os que pertencem a uma certa organização partidária como os heróis, e os outros que não estiverem dentro desse são todos malvados, são todos malfeitores. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala é Mapi Kiramuti. Eu gostaria de convidar a deixar seu like, se inscrever e compartilhar os vídeos com amigos e familiares. Este vídeo surge exatamente com base no que fizeram com Azagaia. Ele não merece essa desvalorização toda desses pequenos. É para crescerem com que consciência? É para o quê? Contarmos uma nova história e colocarmos Azagaia, um verdadeiro herói, como um vilão da história? Só por causa de alguma discordância política, só porque ele não pertenceu ao partido de Batuque Massarroca? Todos aqueles que não fizerem coisas que são de Batuque Massarroca não são heróis. Heróis só são aqueles de Batuque Massarroca. Temos o caso, por exemplo, de Kamba Simango, que é reconhecido ao nível internacional. Eu até conheço escolas, que até universidades em nome de Kamba Simango têm programas de palestras, por exemplo, que são feitos no Brasil, recorrentemente exaltando o Kamba Simango, mas aqui em Moçambique nem sequer é falado esse herói. Uma escola que eu conheço, que é a escola secundária de Buzi, que estava para ser batizado com o nome de Kamba Simango, foi mudado logo. Ninguém ou nenhum dirigente ou tentar dar o nome ao Kamba Simango a uma certa instituição pública, pode ser avenida, não sei o quê. Eu não sei se foi por calha ou falha, e na Soma Shield, na cidade de Maputo, termos a avenida ou a rua Kamba Simango, Mao Tse Tung, ok? Intercepta aí, quando saímos do lado de Capuchinho, vamos em direção à Ponta Vermelha, usando exatamente o Mao Tse Tung. Temos algumas ruas, mas a partir do momento que chega no Salvador Allende, prestem mais atenção. Lá em frente tem um Kamba Simango, que foi um acadêmico moçambicano. Eu vou contar um pouco da história dele, porque não é valorizado e ninguém vai contar a história dele. Se eu não contar aqui, com certeza ninguém vai contar a história dele. O Kamba Simango foi o primeiro moçambicano a fazer ensino superior nos Estados Unidos da América. Temos na nossa história uma história errônea, e diz que Eduardo Mondlane é o primeiro doutor em Moçambique. Isso é uma mentira, porque Eduardo Mondlane, quando nasceu em 20 de junho de 1920. Enquanto antes da chegada da década 20, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1918, o Kamba Simango estava a graduar nos Estados Unidos da América. Ele contribuiu bastante, foi o primeiro panafricanista nascido no continente africano, o primeiro a defender que os africanos só seriam independentes se houvesse os africanos nascidos na África a lutar pela independência, não desvalorizando, entretanto, a luta de Mark Garvey, William Dubois e os outros. Aliás, foi Kamba Simango que apadrinhou o Kwame Nkrumah para que fosse o líder da Conferência de Manchester de 1945. O mesmo Kamba Simango ajudou Ghana a proclamar a independência, que aconteceu no dia 6 de março de 1957. Kwame Nkrumah queria dar um lugar de destaque como ministro, ele negou. Ele quis, na verdade, ajudar Moçambique a proclamar a independência, o que veio a se revelar impossível, porque Jules Nyerere e Kwame Nkrumah não gozavam de boas relações. E Frelimo, que foi fundado em Ghana, depois acabou sendo dito que foi fundado em Tanzânia. Que fundaram a Frelimo no dia 25 de junho de 1962. Uma pergunta de reflexão: existe no mundo uma organização que é fundada em um dia? Não. Simplesmente no dia 25 de junho de 1962 votaram
o Eduardo Mondlane, recém-chegado, que tinha chegado exatamente naquela semana saindo dos Estados Unidos da América para exatamente Dar es Salaam em Tanzânia. Foi o dia que elegeram um novo líder, tirando neste caso o Adelino Gwambe, que era um jovem da província de Inhambane de 21 anos de idade. E quem seria o presidente? Saindo o Adelino Gwambe, foi protestado por ser jovem e disseram que era um jovem aventureiro e não um casado, não podia liderar aquele movimento. E quem deveria ocupar o lugar dele era exatamente o outro homem proeminente da UDINAM, que era exatamente o Rie Simango. Se tem uma relação entre o Rie Simango e Kamba Simango familiar, não. A origem de nascimento, sim, tem relação, sim. Nasceram na mesma região. Isso no antigo distrito do Shibabava. Mas agora já está dividido entre Shibabava e Machanga, ok? Na ilha de Xiloane, que agora pertence exatamente ao distrito de Machanga. Irmãos, esse Kamba Simango fundou também o primeiro movimento de libertação de Moçambique, que foi o movimento negrífero de Manica e Sofala. Ele acreditando que a partir da zona centro podia libertar o Moçambique todo. Já que não foi entendido, intelectualmente falamos da década 30, ele fugiu, foi de novo exatamente para as Europas, é lá onde ajudou exatamente Kwame Nkrumah, depois voltou para Gana, é lá onde formou sua família e em 1967 ele encontrou-se com Eduardo Mondlane para depois do encontro morreu atropelado o Kamba Simango. Os motivos, numa altura até questiona-se essa posição porque foi numa altura em que Gana tinha poucos carros, mas ele morreu exatamente atropelado. Alguns até levantam a teoria de ter sido encomendado a sua morte, razão pela qual os seus filhos não voltaram a Moçambique, muito menos sua esposa. Irmãos, temos várias figuras. O Rie Simango que eu toquei, que também é um herói nacional, que não foi reconhecido pela Frelimo só porque não fez parte do sistema, a Joana Simeão, o Padre Bunger. Eu podia pegar milhões de moçambicanos que lutaram pela independência, que lutaram por este país, que são verdadeiros heróis nacionais, que podia contar a sua história e este vídeo podia ter mais de 2 horas de tempo, mas não é esse o nosso objetivo. Se tocarmos um nome, se você ficar curioso, vai investigar mais e você vai abrir mais a sua mente. E tem outra coisa, o Afonso Macacho Marceta Djakama, que é um verdadeiro herói que não era conhecido também. Crescemos sendo lavados no nosso cérebro porque os livros são feitos dessa forma, ok? Um verdadeiro herói nacional que lutou pela sua pátria e as pessoas não valorizam a sua luta. Vocês vão deixar lá nos comentários, mas tem um professor que já está para deixar a sua opinião e a sua contribuição. Está aqui, ok? E todos os moçambicanos são responsáveis para contar a verdade e indicar os verdadeiros heróis quando estiverem a conversar com qualquer criança, porque querem lavar o cérebro dos nossos filhos. Eu até duvido se colocarei o meu filho no sistema educacional, principalmente moçambicano. Se for possível, estando em casa, é claro, será menos ignorante do que exatamente estando na escola. A Zagaia, na Mentiras da Verdade, ele diz o seguinte, que se eu dissesse que a história que tu estudas é uma mentira, o seu cérebro é lavado em cada boa nota que tiras. Quer dizer, se você tirar a nota mais baixa, você torna-se mais inteligente do que aquele que tira a nota mais alta, porque o seu cérebro é mais lavado do que aquele outro. Então, a situação de Moçambique é exatamente essa. Muito obrigado. Temos um encontro marcado no próximo vídeo, mas você tem que deixar a sua opinião lá no campo democrático. Tá bom? Uma coisa é certa. O povo é que está no poder.